Olá, eu sou Pedro Doria e essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é o professor Tiago Amparo, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Fundação Getúlio Vargas, também colunista da Folha de São Paulo. Por que o Tiago é o meu convidado? Ora, por um motivo muito simples. Ele é um constitucionalista e a decisão de prender por flagrante, por conta de um vídeo no YouTube, o deputado federal Daniel Silveira traz várias questões sobre a Constituição, assim como traz questões sobre a Lei de Segurança Nacional, uma lei da ditadura que o Supremo agora está usando para defender a democracia. Isso faz sentido? Isso traz problemas para o futuro? Quais são as obrigações de legislativo e judiciário para se defender de um presidente da República que está consistentemente fazendo ameaças à nossa democracia? Existe um outro motivo para o Tiago ser o convidado. Ele morou durante um bom tempo, durante vários anos, na Hungria e assistiu lá a transformação pelo Viktor Orbán na Hungria de algo que a gente chama de democracia iliberal, que é um pouco o caminho que o Bolsonaro gostaria de levar aqui para o Brasil. Então, no fim das contas, em que se assemelha a experiência húngara da experiência brasileira? Esses são vários dos temas. Vocês vão perceber, logo no iniciozinho da entrevista, tem uma pequena instabilidade de imagem do Tiago. Isso foi uma questão de banda, se resolve em pouquíssimos minutos e a conversa está imperdível. Vamos lá. Tiago Amparo, muito obrigado por ter aceito o convite para a conversa. Não, o prazer é todo meu, Pedro. É sempre bom te escutar. Pois é, eu estava doido para conversar contigo há algum tempo. Tiago, eu queria começar com sua coluna dessa semana para a Folha de São Paulo. Em 2019, eu tive no Chile a trabalho para umas conferências, uma premiação jornalística e tal. Só tinha um dia em Santiago. Eu pedi para a turma, nas horas que eu tinha livres, para me levar ao Museu da Memória em Santiago, que é um museu escrito, é um museu construído para lembrar o que foi a ditadura do Pinochet. Eu saí de lá, para minha surpresa, na verdade, porque eu conheço a história, eu saí de lá profundamente emocionado. Porque aquele jorro me lembrou um pouco os vários museus do Holocausto, que são gravações de áudios, são depoimentos em vídeo, são objetos. Você é levado para dentro da cela de alguém que é torturado. Você é levado para as memórias de alguém que perdeu o pai, perdeu uma mãe, por conta da repressão política que foi bárbara no caso da ditadura chilena. Todos os nossos países vizinhos, de alguma forma, cultivaram a memória do que foram suas ditaduras. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso um bocado por conta da lei de anistia, mas a lei de anistia não proíbe a gente sequer de fazer isso, né? A gente não fez. Sim. Qual o impacto disso, hein? O impacto disso é o lamaçal que a gente vive, em que estamos imersos hoje, né? Eu acho que é importante a gente sempre ter alguma comparação, até para poder mostrar se a gente está exagerando, né, nas críticas ou se efetivamente a gente está num lamaçal que comparativamente não faz nenhum sentido e não deveríamos estar nele. Eu acho que quando a gente olha para os países vizinhos, e aí o exemplo do Chile é super importante, a gente percebe que, de fato, eles conseguiram ter uma imersão na história, combater, né, visões que sejam fake news ou contrárias, né, tentando revisionistas da história e efetivamente mostrar que a materialidade do que aconteceu. Acho que um dos problemas com relação a gente não enfrentar
o passado ditatorial e não enfrentar coletivamente enquanto sociedade, é que a gente simplesmente finge que viramos a página com a lei da anistia, mas, na verdade, a gente colocou embaixo do tapete, não é que a gente virou a página, a gente colocou embaixo do tapete algo que a gente não quer olhar. E aí isso permite que interpretações completamente enganosas, né, especialmente que o presidente Bolsonaro fez durante toda a sua carreira, né, como parlamentar, sempre inventando histórias, né, com relação à guerrilha do Araguaia, até sobre a sua própria participação nessas questões. A gente percebe que não colocar as coisas da história embaixo do tapete permite dar margem a interpretações que vão contra a própria verdade da história. E acho que no Chile, quando a gente vai no Museu da Memória e Direitos Humanos, que é legal porque o nome é Memória e Direitos Humanos, né, do museu, porque eles tratam tanto da memória do que aconteceu na época da ditadura chilena, como também eles tratam de temas mais atuais com relação a direitos humanos de hoje no Chile. E acho que esse tema essa visão é muito importante para dar até materialidade do que aconteceu. Eu lembro no museu que você tinha ali um mapa do Chile falando: aqui estavam os centros de tortura, aqui estão as crianças que foram raptadas, aqui está a voz das pessoas que foram torturadas, aqui está... então, você mostra, dá materialidade ao crime que foi a ditadura, né? E não dá para você passar, né, pasteurizar a história diante de tantas evidências, e aquilo se torna não só para a sociedade chilena, mas também como ponto, né, de turístico, mas de referência mesmo da história, né, como a gente vai para a Europa e vai para os museus do Holocausto, né, eu morei 5 anos na Hungria, e depois da Polônia, a Hungria foi o país que teve mais judeus indo para o campo de concentração de Auschwitz. Então você tem uma memória, né, que muitas vezes aí no contexto do Orban ele tenta dar uma repaginada para o nacionalismo, mas você tem pelo menos uma discussão firme e forte sobre a história. E a lei da anistia, como você mesmo mencionou, ela não impede que a gente faça isso, né? Acontece que não fazer isso serve a interesses políticos de hoje, né? Então, quando a gente tem juristas, né, como Ives Granda, escrevendo artigos falando que a Constituição permite uma intervenção militar constitucional, que não permite, ou quando a gente tem políticos, né, enfatizando e fazendo apologia à ditadura, o colocar a história embaixo do tapete permite esses devaneios ditatoriais que a gente vive hoje no Brasil. Então, não é que a gente segue, né, no Brasil a tendência de outros países ao nosso redor. Na verdade, a gente está numa tendência oposta aos países ao nosso redor. Eu lembro que uma frase da Damares, da ministra Damares de Direitos Humanos, que inclusive daqui a pouco vai falar nas Nações Unidas, ela fala, tem uma frase dela dizendo, né, de que o trabalho do Ministério dela não é fazer museu, né, quando é fazendo referência a museus com relação à memória. O que é o profundo desentendimento do que significa justiça de transição, né, porque quando a gente fala de justiça de transição, a gente está falando de um pacote de medidas que ajudam a sociedade a efetivamente transitar de um período ditatorial para um período democrático. A democracia ela não é um produto acabado. A gente não comprou a democracia em 1978 e ela, a partir daquele momento, começou a existir. Na verdade, é uma luta constante para que a gente consiga democratizar a sociedade brasileira, que é uma sociedade profundamente autoritária em vários sentidos, não só do governo, mas também das relações, né, entre as pessoas e do patrimonialismo, daquela frase, né, você não sabe com quem você está falando e coisas do tipo, que é um autoritarismo cotidiano da nossa sociedade. E que para a gente combater isso, a gente precisa tem várias medidas, né? A busca da verdade, como da Comissão Nacional da Verdade, e não só da busca da verdade, mas também de expor a verdade nas escolas, através dos museus e através de memoriais sobre a ditadura, é um dos pilares. Outro pilar é você efetivamente investigar os crimes, né, relacionados à ditadura, especialmente os crimes mais graves, como tortura, sequestros, etc. É você reformar as instituições. Então, o que existe hoje, que é um resquício daquele período que precisa ser reformado, seja do aspecto das polícias, seja do aspecto dos própria organização das Forças Armadas, e como que a gente consegue reformar esses sistemas. Então, é um pacote de várias coisas que eu acho que a gente não virou a página com a lei da anistia, muito pelo contrário, e a gente conseguiu muito colocar várias coisas embaixo do tapete, sem, de fato, enfrentar
no cerne essas questões que ainda fazem da sociedade brasileira, apesar de a gente viver formalmente numa democracia, ainda tem resquícios ditatoriais recorrentes. E acho que o texto da Folha de hoje foi muito isso, assim, a responsabilização do Daniel Silveira é algo importante como uma sinalização para né, os discursos golpistas e ditatoriais. Por outro lado, você tem, ele não é, né, ele na verdade é um outsider daquele contexto, né, um deputado com poucos votos, que não é que tenta se inserir, né, como um bolsonarismo raiz, mas que mesmo o bolsonarismo não liga muito para ele, né, quando o governo disse que aquilo não era um assunto de governo e também não fez muito esforço para salvá-lo, ou seja, ele não é relevante, né? Então é fácil a gente se sentir bem quando a gente expurga alguém que não é relevante, mas mantém, como por exemplo a denúncia na comissão de ética da Câmara contra o Eduardo Bolsonaro desde 2019 está lá parada, né? Porque ele é mais relevante por ser filho do presidente. E aí com ele a gente não vai mexer. Então é uma certa hipocrisia que tem muito a ver com o estado atual da nossa democracia. Deixa, então, eu puxar um pouco aqui de você do artigo 142 da Constituição. Porque é um artigo que não deveria ser polêmico, tem uma redação meio esquisita, não tem uma redação meio esquisita à toa, houve pressão na época, em 87, do Leônidas Pires Gonçalves, que era um general que era o ministro do Sarney, e ele queria preservar uma ambiguidade que está na raiz do nascimento da República, né? Que desde o nascimento da República, desde 1889, existe essa coisa de que o exército substituiria o poder moderador que o imperador tinha. E desde 1889, luta-se para se instaurar o que é uma democracia liberal padrão, que é o último a errar, como dizia o Rui Barbosa, é o Supremo. Quer dizer, se existe um intérprete do que diz a Constituição, se existe um intérprete final do que dizem as leis, é a última corte. De lá não existe nada, não existe um exército que poderia intervir se dois poderes têm algum tipo de desavença. É uma tradição, o artigo é um problema, o artigo não é um problema. Como é que você vê essa questão? Eu acho que é interessante que quem não é do direito ou que não é constitucionalista, em geral, pega-se um artigo e tenta tirar algum sentido literal daquele artigo, mesmo quando ele é ambíguo, como do próprio artigo da Constituição, e tenta-se, esse tipo de interpretação, que é uma interpretação textualista, que a gente chama, interpretação literal daquele artigo, ela é só uma das visões possíveis sobre a leitura daquele artigo. Especialmente porque quando um determinado artigo de qualquer, seja uma Constituição, seja um artigo de uma lei, quando pela sua literalidade, né, o seu texto, ele permite uma ambiguidade de sentidos, você precisa resolver essa ambiguidade de sentidos. Então, você tem, sei lá, 5, 6 sentidos possíveis a partir de um determinado artigo. O que você faz? Você tem outras formas de você interpretar aquele artigo. Uma das formas é você ter uma visão que a gente chama de teleológica, ou seja, qual o objetivo último daquele documento, daquela lei que você está olhando. O objetivo último da Constituição é basicamente de estabelecer uma democracia. De lutar contra, e isso está muito claro, de o estabelecimento da democracia como um dos princípios fundamentais da República Brasileira. Isso está expresso na Constituição. Ou seja, não dá para a gente, mesmo quando um artigo ele é ambíguo, e eu acho que ele nem seria tão ambíguo nesse sentido, porque às vezes a ambiguidade vem também de uma interpretação maldosa, né, sobre aquele artigo, mas mesmo pressupondo, né, dando o benefício da dúvida de que ele seja ambíguo no seu texto, na sua literalidade, você pode interpretá-lo no sentido de qual o objetivo último daquela Constituição que você está trabalhando. A nossa Constituição não é uma Constituição de um Estado militaresco ou de um Estado ditatorial. Na verdade, ela foi feita para quebrar com esse Estado militaresco e ditatorial. Então, acho que isso é algo importante. Outra coisa que é importante perceber
até que os americanos gostam daquela expressão, né, dos originalistas, né, porque para eles faz um pouco de sentido como era a interpretação da Constituição quando ela foi estabelecida. No caso brasileiro, é um pouco mais fácil porque a gente tem vídeo sobre essas coisas. E quando a gente vai olhar o Ulisses Guimarães, quando diz que, né, você tem nojo, né, a nova ordem constitucional tem nojo à ditadura, eu acho que isso não deixa margem para ambiguidade de que o objetivo daqueles que fizeram a nossa Constituição, se a gente quiser ser tão conservador quanto uma visão jornalista, de ver que, olha, não era exatamente o que a intenção de estabelecer algo que possibilitasse uma ditadura. E outra coisa que é aspecto interessante é de que a Constituição serve também para a gente quebrar com uma tradição anterior, histórica, justamente porque é um momento de catarse social, de você reinventar aquela sociedade. Eu digo assim que quem é progressista tem inevitavelmente você tem uma certa visão da sociedade que é uma de certa forma otimista, no sentido de que você acha que as instituições podem mudar, né, a sociedade e que elas vão para frente. E acho que a Constituição é um pouco isso, assim, ela tem um misto de conservadorismo e progressismo, porque ela tenta reinventar a sociedade, mas ao mesmo tempo ela já ingessa naquela estrutura da Constituição. E a gente sabe, sim, que na história brasileira, como você mencionou, existe o uso do Exército como a expansão, inclusive, da atividade do Exército como regular e supervisionar a ordem pública, né? E aí entendendo a ordem pública cada vez mais amplamente, né? Tutelando ali todas as esferas, a esfera da vida das pessoas. E, obviamente, pela Constituição estabelecer um tanto de garantias individuais, direitos individuais, ela, na verdade, vai na contramão disso, né? Não quer estabelecer uma ordem constitucional onde você haja onde tem alguém que, né, de fadado, que vai tutelar a vida das pessoas e a ordem pública entendida de forma mais ampla possível. Então, eu acho que é uma interpretação completamente enviesada e que não leva em consideração as próprias técnicas de interpretação de qualquer Constituição, que qualquer interpretação leva à literalidade do texto, leva em consideração o objetivo último daquele texto, leva em consideração a história e o contexto histórico onde aquele artigo foi escrito, ou seja, você tem uma série de medidas que são de técnicas interpretativas que são necessárias para você mudar para você interpretar aquela norma. Então, e aí, não tem nenhum sentido de você olhar num Estado onde você tem, estabelecendo como objetivo a democracia, onde você tem a soberania dos poderes constituídos por meio do voto direto, você ter algum tipo de tutela dos militares na nossa democracia. Isso é uma visão completamente deturpada, né, claro que num Estado extremo, né, e a Constituição própria estabelece modos, né, de estado de defesa, outros estados de sítio, que você permite alguma possibilidade de um exercício de emergência, né, inclusive depois nos governos petistas, né, com essa ideia de garantia de lei e ordem, e outras medidas que são medidas já excepcionais para situações excepcionais, mas que mesmo assim elas são reguladas e ditadas pela Constituição e têm seus limites na Constituição. Então não é para ler o artigo como se ele desse uma válvula de escape para que a gente volte para o nosso passado ditatorial ou que permita estado de exceção completamente sem limite. Isso não faz sentido algum e constitucionalmente. E o próprio STF já disse isso, que não há uma interpretação possível nesse sentido, e fazer, a partir de uma ambiguidade de sentido, fazer com que essa seja efetivamente a visão que a Constituição coloca, não faz sentido do ponto de vista constitucional nenhum. Então, deixa eu puxar a Lei de Segurança Nacional, que é outra peça legislativa, essa não faz parte da Constituição. Uhum. A última versão da LSN que a gente tem, se eu não me engano, é de 1983, não é isso? 83, e que inclusive, só um parênteses, o ministro Claro. Alexandre de Moraes, ele errou o número, o ano na decisão dele sobre a prisão do Daniel Silveira, e escreveu 73. Então, eu achei interessante esse ato falho dele. Bem, não nega que, tipo, botou ali no governo Médici, né? Exatamente. Mas
O que que é essa lei? Qual o problema dela? Porque a gente tem, nos últimos anos, ouvido a respeito da LSN imensamente. E por que diabos a gente não substituiu ela por uma lei de defesa da sua democracia ou alguma coisa do tipo? Então, a lei de 83, ela já é uma revisão de outras legislações anteriores, né, de 67, 69, tinha uma outra legislação na época da Era Vargas de 35. Então, você teve várias legislações da história brasileira recente que permitiu, especialmente nas ditaduras, que permitiu alguns tipos penais bem amplos, e que eu estava até lendo um texto de uma pesquisadora da Laura, que é uma pesquisadora da GV, que fez uma tese sobre isso, sobre a interpretação do Supremo antes e depois da Constituição de 88 sobre a Lei de Segurança Nacional, e ela dizendo que anteriormente os crimes que mais se investigava e se punia com relação à Lei de Segurança Nacional tinha muito a ver com a questão de expressão, de liberdade de expressão, de imprensa. Então, se encaixava muito essas expressões, né, do discurso como ameaças à segurança nacional. Hoje tem-se o entendimento que, para tentar compatibilizar com a Constituição, tem-se o entendimento que, na verdade, não, ela só se aplica a casos extremos efetivamente, de proteger a segurança nacional. O problema é que a lei não fala o que é proteger a segurança nacional. Então, por exemplo, o artigo 17 eu não tenho ele aqui na minha frente, mas o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional, que é um dos artigos sobre com base no qual o Daniel Silveira foi preso, é amplo, assim, é basicamente ameaçar a segurança nacional, e acho que tinha um Estado de Direito também, etc. Então, algo bem amplo nesse sentido. Agora, por que ele é amplo? Porque ele não descreve as condutas que levam a essa ameaça. Então, você descreve a ameaça, então, e aí você preenche a ameaça com o que você quer, né? Com o sabor ali político do momento. Por isso que ela é perigosa, porque ela não detalha, olha, para você cometer o crime de homicídio, você precisa matar ou tentar matar alguém. E aí você tem algumas possibilidades, mas a ação é matar alguém. Enquanto que a ação de ameaça à segurança nacional, será que foi o que, por exemplo, ou atentado contra a honra do presidente, que também está escrito ali, o que a gente está fazendo agora é um atentado contra a honra do presidente, né? Pode vir daqui a pouco o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça, pedir, requisitar a abertura de um inquérito porque o Thiago disse que o presidente, enfim, louva a ditadura, e isso ameaça a segurança nacional e é contra a honra do presidente. Não tá claro, porque não está escrito quais são as condutas que levam a esse bem, a violação do que a gente chama desse bem jurídico, que seria a segurança nacional. Ou seja, o problema principal da Lei de Segurança Nacional são dois, né? Os dois problemas principais. Um é que ela reedita uma história embora a de 83 já um pouco mais suave do que as anteriores, mas ela reedita aquela história de uma legislação que é opressiva, né, contra a segurança, contra a crítica contra a relação ao governo, e coloca tudo no bojo de segurança nacional. E o segundo problema principal do ponto de vista jurídico é que ela não descreve as condutas, então são tipos penais abertos, e que basicamente você descreve ali um bem jurídico, segurança nacional, o Estado de Direito, ou a honra do presidente, e aí qualquer coisa que seja, né, que ameace a esses bens jurídicos ou que viola esses bens jurídicos, então, portanto, poderia ser investigado. Por isso que a jurisprudência mais recente tenta falar que, olha, não, só os atos mais lesivos podem efetivamente levar a essa ameaça à segurança nacional. Mas o que é ato completamente lesivo? Dizer que, não, eu acho que todas as pessoas, todos os ministros do STF são canalhas, e acho que eles deveriam não estar ali onde eles estão. Isso é a ameaça à segurança nacional? Eu não estou necessariamente com uma bomba na frente do Supremo Tribunal Federal. Ou preciso estar? Não sei. Então, o fato de você não ter a clareza com relação a essas condutas faz com que permita que, ao sabor do momento, seja o próprio Supremo, seja o ministro da Justiça, no caso de crimes de honra contra o presidente, seja outros atores, entendam ali, enquadrem dentro da Lei de Segurança Nacional qualquer coisa. É um pouco da discussão que a gente tinha com relação à legislação contra o terrorismo, porque também por esses tipos penais abertos.
porque ali se dizia o seguinte, que quando você tinha tipos penais abertos, você poderia basicamente enquadrar a ação de movimentos sociais, como MST, ou ações de organizações de direitos humanos, de críticas ao governo, como algum tipo de terrorismo naquelas condutas. Por quê? Porque você não tinha uma estrutura da lei que deixava muito claro qual eram as condutas descritas ali. E foi uma mobilização muito grande à época para que você tivesse um artigo na lei de legislação contra o terrorismo que ficasse claro que isso não criminalizava movimentos sociais, organizações de direitos humanos, etc. Isso está ali colocado na lei, mas isso foi uma mobilização contra esses tipos de crimes. E também porque a gente sabe, assim, olhando na história de outros países autoritários, a gente sabe que legislações abertas, né, com tipos penais abertos, que levem em consideração esses bens jurídicos grandes, né, como combate ao terrorismo ou segurança nacional, elas parecem ótimas à primeira vista. Poucas pessoas vão ser abertamente contra a segurança nacional ou abertamente contra o combate ao terrorismo. Acontece que quando você vai operacionalizar isso, por meio de legislações que não descrevem quais são condutas que estão sendo punidas ou não, isso dá margem para que você tenha a seletividade em quem você vai punir e de que forma você vai punir essas pessoas. Então, deixa eu puxar um pouco para a questão da democracia. A gente está nesse mundo, nessa realidade meio surreal, em que a gente tem um presidente da República que deixa muito claro que ele preferia o período da ditadura. Então, estamos nessa situação. Por enquanto, estamos formalmente, ao menos, num regime democrático. Os três poderes funcionam. O Supremo, quando toma decisões, as decisões ainda são obedecidas, tal. Quer dizer, formalmente a gente ainda está numa democracia tensionada, mas dentro de uma democracia. Do ponto de vista legal, qual é a obrigação que os poderes têm de defender a democracia? Como é que funciona isso? Porque, no fim das contas, por trás de tudo isso, esse é o debate que a gente está tendo, né? E muitas das ações do STF são questionadas, né? Se ele pode abrir o inquérito das fake news por conta própria. A questão... Depois a gente entra um pouco nesses detalhes, mas, inicialmente, qual é a obrigação que os três poderes têm para com a democracia? É interessante, porque acho que eu daria um passo para trás e a nossa Constituição ela já determina, né, do ponto de vista jurídico, ela já determina uma série de mecanismos que fortalecem a democracia. Dá para você ter uma visão minimalista da democracia e entender que a democracia é aquele regime onde o perdedor das eleições sai, né? O que nem isso a gente sabe que vai acontecer em 2022. Agora, mesmo que a gente for um pouco mais expansionista da definição da democracia, a gente pode entender a democracia como também, é claro, há milhões de definições, mas como um regime que você permite também a checagem do poder. Então, que você não tenha concentração do poder, mas que esse poder seja checado e compartilhado e criticado e contrabalanceado em todos os momentos. O STF, ele é o último a ser, que pode errar do ponto de vista constitucional na sua decisão. Por outro lado, ele também não está sujeito à falta de críticas, porque, por exemplo, se ele, dentro dos limites constitucionais, se não violar uma cláusula pétrea, o Congresso Nacional pode, e já fez isso, pode mudar a Constituição, dizer, olha, a gente não concorda com o que o STF decidiu, a gente muda a Constituição, aí vocês têm que decidir de acordo. Claro que também o STF pode declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional, mas já é uma outra coisa. Mas você tem mesmo no último que a possibilidade de crítica com relação àquela decisão. Agora, eu acho que, do ponto de vista constitucional, tem vários problemas no autoritarismo hoje, que não é um autoritarismo daquele, necessariamente, do tanque que chega na frente do Congresso e fecha o Congresso. Eu acho que tem mecanismos de autocontenção, então, muitas vezes, o parlamento e o STF e o próprio executivo faz menos do que deveria fazer, e, às vezes, de forma autocontida, porque quer. Por exemplo, o executivo tem a obrigação, junto com os outros poderes, de garantir a saúde da população, faz menos do que deveria fazer, né? E aí alguns estudiosos comparam isso do Brasil com o Trump, que tem
alguns estudiosos de Princeton que chama de executive underreach, né, que é essa ideia de você fazer menos do que você poderia fazer, e isso é uma forma também de você minar a democracia, porque você está fazendo menos do que você poderia fazer, o que exige a Constituição e as leis vigentes do que você poderia fazer. Outra forma também é você não exercer os mecanismos de controle que você poderia exercer. Então, o fato de a gente ter, né, o Comitê de Ética da Câmara simplesmente não andando com os processos disciplinares contra os seus parlamentares por apologia à ditadura ou outra falha ética grave, né, numa democracia, isso também prejudica a democracia porque é um exercício menor do poder que você tem legalmente constituído para efetivamente controlar outros poderes ou se controlar, né, no sentido dos próprios membros do Congresso. Não abrir, né, ou no caso, não abrir uma CPI sobre a pandemia, apesar de você ter 240 mil mortes, ou 250, já perdi a conta, isso também é uma forma de você minar a própria democracia e você tem as suas competências ali determinadas. Ou o sistema de justiça, né? Às vezes a gente se pergunta se o Aras está de férias até agora ou, né, desde que assumiu, você está de férias. E isso é uma forma também de você minar a democracia. Então, eu acho que tem além da definição básica da democracia daqui o perdedor sai, a democracia também é uma forma de governo, e é uma forma de governo que ela leva em consideração a checagem, né, constante de um poder com relação ao outro, para que você não tenha uma concentração dos poderes, e você exige também que a democracia, os mecanismos democráticos, executivo, legislativo, judiciário, eles cumpram com as funções últimas que a própria lei, a própria Constituição estabelece. Ou seja, né, como no caso da pandemia, garantir a saúde, como no caso da administração pública, garantir a responsabilização por crimes e por atos ilícitos, você ter uma checagem e uma responsabilização dos integrantes do legislativo, enfim, você tem uma possibilidade de responsabilização daqueles agentes. Então, não, isso do ponto de vista institucional, mas eu acho que também, além desse do ponto de vista institucional, tem a democracia enquanto estilo de vida, né? Enquanto forma de vida, eu acho. Que aí, o fato de esses diferentes poderes constituídos ou usarem os poderes constituídos de forma arbitrária, ou eles não exercerem as suas competências estabelecidas em lei, também cria uma sociedade que é profundamente autoritária. Então, você pode ter até uma carcaça, né, como você falou, agora até segunda ordem a gente vive na democracia. Acontece que o jeito que muitas pessoas vivem, né, a vida que as pessoas vivem no dia a dia, na vida comum, na sociedade, muitas vezes é de desmandos de pequenos poderes, muitas vezes é uma vida controlada e tutelada por policiais militares que dizem que você pode subir ou não pode subir para sua casa, que vai ser morto na esquina ou não, de criminalização, judicialização da política a todo momento. Então você tem isso que também é a falta da democracia enquanto estilo de vida, né? enquanto forma de vida democrática. E eu acho que a gente está mal em todas essas instâncias. Acho que a gente está mal na visão minimalista, porque a gente não sabe o que vai acontecer em 2022. Eu acho que a gente está mal do ponto de vista do exercício das competências legais dos três poderes. A gente viu, por exemplo, só para sair um pouco do executivo e legislativo, o judiciário, que no meio da pandemia tinha proposta de orçamento aumentando para o ano que vem, tinha negando completamente habeas corpus, apesar de ter uma resolução do CNJ dizendo que era para soltar as pessoas que estavam presas não violentas, ou seja, né, tem o poder, mas decide de forma consciente não exercer esse poder. E também como estilo de vida do autoritarismo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, acho que nessas três definições aí de democracia, estamos mal. Isso é um problema para a democratização da sociedade brasileira, né? Esses dias o João Paulo Charlot, que é do Nexo, jornalista do Nexo, ele usou uma expressão ótima que estava falando sobre tinha algum debate sobre algum caso de violência policial, aí ele disse, olha, não estamos numa democracia quando alguém tem medo de filmar um policial. Sim, ponto. Por quê? Porque ali você tem a síntese do quê? Uma vida cotidiana que não é democrática, que é autoritária, e você tem um poder constituído que não tem problema nenhum em extrapolar os seus poderes legalmente constituídos.
Então, aí a gente não está numa democracia, a gente não precisa ter um tanque para poder dizer que a gente não está mais numa democracia, né? Até porque acho que você mencionou, né, que é um governo que preferia que a gente estivesse numa ditadura, e que tem um nível de participação de militares no governo, colocando militar em tudo que é lugar, inclusive na presidência da Petrobras, que não sei qual que é a diferença entre isso e a gente ter efetivamente um poder constituído, né? A diferença é que você tem um judiciário ainda que ainda funciona e você tem um legislativo que ainda funciona, por enquanto. E acho que é importante a gente ter a noção da gravidade e do lamaçal em que estamos vivendo, tanto do ponto de vista da democracia minimamente, né, de quem o perdedor sai, quanto a vida democrática, que cada vez mais autoritária, eu acho. Você comentou que você viveu na Hungria, foi isso? Sim, 5 anos. Quando que você viveu lá? Então, eu fui para lá primeiro em 2010, para o mestrado, aí eu fiquei em 2010 a 2011, um ano, depois eu voltei, fiquei um ano aqui, aí de 2012 até 2016 eu fiquei lá. Então, ao todo, entre 2010 a 2016, eu estava lá uma parte do tempo. Eu estou dos 5 anos. Viktor Orbán é aquele herói do fim da ditadura, como no movimento estudantil, né? Herói do fim da ditadura soviética, ou imposta pelos soviéticos, né? E no processo de abertura, liberalização e democratização do país, ele se tornou, e justamente nesse momento que você estava lá, um dos principais símbolos, eu acho que daquela tese do Steven Levitsky do Como as Democracias Morrem, né? O processo, esse lento processo de transformação de uma democracia liberal numa democracia iliberal. Você ainda tem a casca de uma democracia, um bocado o que você estava descrevendo agora, né? Você tem a casca da democracia, mas já não existe mais independência entre os três poderes, já existe, quer dizer, a estrutura do Estado de leis que traz o liberalismo para dentro do conceito da democracia os direitos vão indo embora, né? Como é que foi assistir isso? E você faz algum tipo de comparação com o que você viu lá, com o que a gente está vivendo aqui? Então, acho que dá para a gente analisar isso de várias formas, né, Pedro? É interessante que o Viktor Orbán ele foi primeiro-ministro antes e era um primeiro-ministro ok, não sem muitos poderes. Depois aí veio para os socialistas. A história se repete um pouco porque veio os socialistas que não se renovavam muito no poder, tinha uma antiga liderança, era um partido mais tradicional, teve vários casos de corrupção. Aí veio o Viktor Orbán em 2010. Então eu brinco falando que eu cheguei na Hungria junto com o Orbán, o Orbán 2, né, no segundo governo. E ele está lá desde então. O processo que eu vi ao longo e conversando com amigos húngaros, assim, quando ele chegou em 2010, na eleição não era pauta da eleição, por exemplo, a questão de você fazer uma nova constituição. Ou você... E aí, depois que ele ganhou a maioria constitucional, ou seja, ele teve uma maioria que poderia mudar a Constituição quando ele quisesse dentro do parlamento, ele decidiu adotar um discurso muito de reinventar a nação húngara, um discurso muito nacionalista de, olha, a gente precisa repensar a nossa estrutura da sociedade, de reinventar o país, né, de Brasil acima de todos, a Hungria acima de tudo, etc. Então, E aí, daí, ele fez uma nova constituição, basicamente, né, com o seu partido, sem check and balance, sem alguém checando ali. E aí, efetivamente, conseguiu tornar-se, fazer uma urbanização, né, Orbán, assim, da vida na Hungria. E daí, as coisas foram se deteriorando, né, e o que a gente chama, no fundo, de um liberalismo político, né? Por isso que ele fala que é uma democracia liberal. Porque, no fundo... Iliberal. Iliberal, ele já falou isso, né? Numa democracia iliberal.
E aí é engraçado porque estar aqui conversando com você, Pedro, porque no fundo eu sou um pouco. Ontem foi os 100 anos, né, do Se Ele Tivesse Vivo, do John Rawls, né? E eu brinco falando que eu sou, na verdade, um liberal político rosaniano, de alguma forma, né? Apesar de as pessoas acharem às vezes que eu sou meio comunista. Porque acho que o coisa do liberalismo tem essa ideia de, pelo menos o liberalismo igualitário, o liberalismo político, Isso. tem a ver com essa ideia de não tem problema você ter instituições publicamente que critiquem o seu governo, né? Então, alguém que é liberal no ponto de vista que está no governo, você pensa, tudo bem ter uma universidade que critique você, faz um estudo e fala que você está muito mal na pandemia, ou que tem um jornal que diga que você está muito mal na economia, ou que tem algumas instituições que sejam minimamente autônomas do seu poder, porque é bom que você tenha instituições checando um ao outro, porque o resultado provavelmente vai ser melhor do que se eu concentrar meu poder. E por isso que é uma visão completamente liberal do Orban, porque ele começou a tomar conta das instituições que poderiam criticá-lo e controlá-lo publicamente. Então, tomando o controle da Corte Constitucional, estabelecendo uma nova Constituição, fazendo com que mudando as regras de monopólio de empresas para que os amigos dele conseguissem comprar conglomerados de mídia e juntassem as mídias que existentes na Hungria para que fosse concentrado. Acho que o último indício o último dado que eu vi era em torno de 80% das mídias concentradas nos seus amigos. É como se a gente tivesse hoje, imagina que Bolsonaro 2022 ganha uma expressiva votação de, sei lá, 60%, 60%, 70%, o Congresso vira, assim, grande maioria conservadora, mais do que já é hoje, aí o presidente aumenta, por exemplo, o número de assentos no Supremo Tribunal Federal, dizendo que precisa ter mais rapidez, então vão aumentar um pouco mais o Supremo para mais juízes, aí nomeia mais juízes, esses juízes também assumem o poder do Conselho Nacional de Justiça, porque na Hungria também isso é importante, porque os juízes de outras instâncias, não só da Corte Constitucional, não conseguem ir contra o governo, porque tem um órgão disciplinar parecido com o nosso Conselho Nacional de Justiça, que pune esses juízes quando fazem isso, ou seja, quando vão contra as diretrizes do governo. Então, a independência do judiciário ele rui completamente. É como se o Bolsonaro em 2023, né, depois de ganhar a eleição expressivamente, faz algum tipo de manobra para poder sugar ali os recursos das diferentes mídias, então, portanto, financia, né, mídia digital que o apoia, faz com que os seus amigos comprem o Valor Econômico, a Folha, o Estadão, etc. Então, esse é o mundo que a Hungria vive hoje, né? Então, se você tem formalmente uma Corte Constitucional, você tem uma Constituição, você tem um Parlamento, você tem o Judiciário funcionando, mas, por outro lado, você tem esse desmantelamento de qualquer estrutura de checagem, inclusive das universidades, né? A própria universidade que eu estudei foi objeto de uma lei que tinha o nome ela foi apelidada no parlamento com o nome da Centro-Europeia. E que basicamente porque ela era financiada, tinha bons recursos do George Soros e, portanto, ela tinha muito poder de criticar e de forma independente o governo. E aí ele, basicamente, até a Academia Húngara de Ciências, o governo fez uma Academia Húngara alternativa ali, colocando muito dinheiro ali, então para os professores húngaros que recebiam um salário paupérrimo, eles mudaram ali por causa de recursos, etc., eles mudaram para a academia que era mais pró-governo, então, portanto, ninguém mais critica agora o governo com relação à economia, os dados econômicos. Ou seja, toda essa arquitetura você mantém, e aí o que eu acho que é interessante é que isso dá para olhar do ponto de vista institucional. Eu escrevi um texto na revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, na última edição, que eles me pediram um ensaio pessoal sobre a ditadura, que eu achei interessante. E aí, o que significa um ensaio pessoal? Acho que dá para você olhar dessa arquitetura, mas dá para você olhar também no dia a dia, né? E aí, só para dar um exemplo, eu tenho um grupo que até postei recentemente, eu tenho um grupo do WhatsApp de amigos gays, e grande parte deles judeus também, que eram lá de Budapeste, e a gente tinha um grupo do WhatsApp, que a gente se encontrava e tal. E esse grupo do WhatsApp existe até hoje.
Só que ninguém mais lá vive na Hungria, só uma pessoa que é um ativista de direitos humanos que está lá porque é o trabalho dele, está lá trabalhando na universidade, como ativista, mas ele trabalha com questões de imigração que recentemente foram criminalizadas, se tornou crime ali você ajudar pessoas ilegalmente, entre aspas, a solicitar refúgio, etc. Então, em situação completamente precária, mas todos meus amigos, os outros amigos, eles saíram do país. Então, quando a gente vai olhar as instituições, é uma coisa. Agora, quando a gente vai olhar no dia a dia, né, no lado pessoal, como que o autoritarismo, que parece algo muito distante, algo muito teórico, quem liga para isso, quando ele vai se materializar no nosso dia a dia, é por isso que eu sempre fico preocupado com não só com as instituições, mas com a vida cotidiana democrática. A gente percebe que há perseguições, mais amigos meus sofreram violência na rua, a coisa de você sofrer ataques, né, xenofóbicos, racistas, e ter medo, né, de você olhar o policial e você ter medo do que pode acontecer, e você é uma instituição de organização de direitos humanos, você tem medo de que o presidente, o primeiro-ministro vai atacar você diretamente, você ter completamente descrédito da população em geral sobre o que significa direitos humanos, o que significa uma constituição independente, etc. Então, acho que esse impacto pessoal também é algo que eu presenciei. E eu vejo no Brasil um pouco embrionário isso, mas eu acho que a gente ainda está um pouco, ainda está alguns passos, não diria distante, mas eu acho que a gente está alguns passos de uma urbanização da vida brasileira. Eu acho que, para que isso aconteça, o bolsonarismo tem que ser bem sucedido, no sentido, do ponto de vista majoritário, ou seja, precisa conseguir ganhar mais poder dentro do judiciário, conseguir, do que já tem alguns indícios que tem, né, poder nesse sentido no sistema de justiça, mas precisa ter mais, precisaria cooptar mais o legislativo. Então, a indicação, por exemplo, recentemente do Arthur Lira dizendo, acho que antes de ontem, ele deu uma declaração dizendo que o parlamento precisa tomar as rédeas do orçamento. Então, a gente vai ver exatamente como que vai ser essa relação, né? Porque a minha aposta é de que o Centrão, vamos ver se ele vai comprar algumas das pautas caras ao presidente Bolsonaro, né, justamente a questão das armas e dos costumes, etc., que aí se torna um centrão, mesmo que seja de conveniência bolsonarista, né, de certa forma, nem que seja por conveniência, e a gente vai ver se isso vai acontecer. Mas, por enquanto, a gente ainda está alguns passos para a gente chegar nessa consolidação da Hungria, e dessa visão da Hungria, né? E eu acho que isso tende a acontecer quando a gente tem reeleição. Então, quando o Orbán ele chegou novamente, conseguiu se manter com uma maioria constitucional durante vários anos, isso faz com que você tenha aquele sentimento de invencibilidade, né? E aí você atrai o sistema político para aquela figura, porque você pensa, olha, aquela figura é relevante, ela é importante. Até agora, muitos analistas estão supondo de que Bolsonaro não vai conseguir sobreviver em 2022. E isso é uma aposta, e como toda aposta pode estar bem errada, mas eu acho que se ele conseguir sobreviver em 2022 e sobreviver de uma forma forte, né, consolidada, aí eu acho que o céu, ou o inferno, é o limite nesse sentido. Por isso que a eleição de 2022 é importante, né? Deixa eu só, Tiago, e por favor me corrija se eu estiver errado na minha impressão, trazer um contexto aqui importante para a sua explicação. Quando o Orbán parte contra George Soros, o eleitorado do interior húngaro ouve aquilo também como código, né? Aquilo é o que os americanos chamam de dog whistle, né? Apito de cachorro. Você está falando de uma coisa e as pessoas estão entendendo outra completamente diferente. Ele estava explorando aí, Hitler falando dos Rothschild. Né? Ele está explorando um velho antissemitismo profundamente enraizado. Sim. Quer dizer, você junta xenofobia, no caso antissemitismo, com homofobia aí, né, do que você está descrevendo. E acho que é muito interessante a gente, porque o antissemitismo ele fica ali, às vezes mais explicitamente, né, com as declarações de políticos mais extrema-direita, os ataques, né, a judeus na Hungria, mas isso aciona, né, uma história muito enraizada no país, né, como eu mencionei, do antissemitismo muito forte dentro da Hungria. E aí, no caso para dar um exemplo, um dos principais maestros,
Ivan, esqueci o nome dele agora, mas é um dos principais maestros da Hungria, e a Hungria tem uma tradição grande de música clássica, etc. Ele fala vocalmente contra, né, o governo, e é uma das poucas figuras públicas ali fortes que fala contra o governo. Ele fez, uma vez eu lembro, que foi a única vez que eu fui, eu já tinha entrado, mas foi a primeira vez que eu fui na Catedral de Budapeste, na Sinagoga de Budapeste, que é a maior da Europa, e que era um concerto, um pouco assim, dos progressistas na Hungria, era um concerto ali, que celebrava, né, tipo, um pouco da história da Hungria, mas lembrando o papel dos judeus nessa história. E eles fizeram um tour no país inteiro, indo nas sinagogas, aquelas bem pequenas no interior, com a orquestra, para poder tocar nesses lugares, em respeito a esses diferentes lugares, para lembrar a história. Então você percebe que ali tem toda uma disputa também, porque o Orbán ele tenta trazer a narrativa de que ele é a Hungria, né? Então a Hungria ela é branca, ela é cristã e ela é contra migrantes. Então e ela é tradicional e ela é contra Bruxelas, né, a União Europeia. Então, portanto, ele tenta acirrar esse nacionalismo, né? Então esse é a Hungria, enquanto que mesmo internamente tem disputas sobre essa narrativa histórica para poder dizer não, a Hungria não é só isso, a Hungria também tem os judeus, tem uma história muito complicada, inclusive da questão dos soviéticos, tanto soviéticos quanto dos nazistas. É interessante porque a visão que o Orbán coloca é de que não, a Hungria foi ali, o governo húngaro foi, na verdade, um coitado diante desses outros poderes nazistas e soviéticos, então, portanto, nunca colaborou com o nazismo, nunca colaborou com os soviéticos, e aí, na verdade, a história diz o contrário, só que então ele coloca ele reestrutura a história e faz um revisionismo histórico e também um negacionismo histórico muito forte nesse sentido. Então há uma disputa também sobre a história nesse contexto. E é muito claro no contexto brasileiro isso. Quando o Bolsonaro fala, né, Brasil acima de tudo, etc., ou minha cor é o Brasil e tudo mais, a apropriação dos símbolos nacionais, como se você só pode ser nacionalista, entre aspas, se você for dessa linha, se você for a favor da ditadura militar, se você for autoritário, etc. Então é isso que é ser brasileiro efetivamente. Enquanto que ser brasileiro é tantas outras coisas, né? E também, inclusive, as coisas boas e as coisas ruins da nossa história. E aí, toda vez que ele vai tentar ser criticado, que ele é criticado, como no caso do Bolsonaro, falar, não, isso na verdade, pessoas que são anti-húngaras ou anti-brasileiras e antinacionalistas, então, portanto, são os outros, né? E aí o George Soros, ele faz esse papel, porque ele é judeu, ele é húngaro-americano, ele é bilionário, ele financia causas progressistas no mundo, ou seja, ele serve muito perfeitamente para a teoria conspiratória de que ele está por trás de todas as coisas. Tem um documentário muito legal, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, mas que ele fala, que é recente, assim, que é de uma diretora húngara, que ela mostrou a última eleição na Hungria e seguiu ali o candidato de oposição dos socialistas, e também seguiu um pouco os apoiadores do Orbán no interior. E aí, no interior da Hungria, era assim, realmente, porque é um país muito interiorano nesse sentido, né? Porque tem poucas cidades grandes. Então, ali você via assim, reuniões, especialmente pessoas muito mais velhas, então, eleitorado bem mais velho, e ali escutando as pessoas, mostrando vídeo para elas assim do George Soros como um grande mente que controla o fluxo migratório e a crise de refugiados e migração surgiu por causa deles e os migrantes estão querendo invadir, ou o pessoal da Europa Ocidental está vindo aqui querendo quebrar nossos valores tradicionais. Isso faz com que as pessoas votem no Orbán, em parte por causa da questão da xenofobia, né, e com um sentimento xenofóbico ou LGBTfóbico, mesmo em cidades onde não tem nenhum migrante, não tem nenhum muçulmano, não tem nenhum LGBT. Assim, são cidades que é a ideia mais do que a materialidade. Então, assim, não é que existe uma crise e aí foi quando aconteceu a crise migratória na Hungria, quer dizer, na Europa, a Hungria era um país de passagem e as pessoas estavam querendo passar para ir para a Alemanha. E o Orbán fechou a estação central de trem, falando que ele tinha prerrogativa para processar as pessoas e o pedido de refúgio delas na Hungria, mesmo elas não querendo ficar ali.
Ou seja, para poder criar essa lógica de que, olha, estamos sendo invadidos e a Bruxelas está forçando que a gente tem que aceitar essas pessoas, sendo que a maior parte das pessoas nem queriam ficar na Hungria. Então, é um pouco dos inimigos imaginários, mas que fazem sentido para a população, para uma parte da população, e acho que é importante a gente não menosprezar isso, né? Porque muitas vezes hoje a gente escuta assim, não, mas as pessoas vão ficar pobres, então elas vão empobrecidas depois do auxílio emergencial, do fim do auxílio emergencial, algo parecido, então vai cair na real de que, mas não, a Hungria tem caso de corrupção, tem caso, as pessoas estão empobrecidas, a economia está ruim, ele adotou uma legislação que faz com que as empresas possam adiar mais de um ano o pagamento de hora extra para os trabalhadores, e as pessoas estão lá, mas é porque tem outro, a economia não explica tudo, explica uma parte, mas não explica tudo, tem uma parte simbólica da nação, assim, né, de você associar inimigos contra inimigos imaginários, que a gente não pode menosprezar, porque boa parte da extrema-direita se mobiliza pelo medo. Mesmo que não tenha nada concreto, mas você mobiliza pelo medo. E essa mobilização pelo medo, ela é muito potente. Estudos como, por exemplo, da Esther Solano, entrevistando, né, apoiadores de Bolsonaro, mostram muito isso. Ela vai mostrar que os progressistas, né, os que do mesmo centro, precisa lidar com o sentimento de medo. A gente não é bom, talvez a gente não precise, talvez a gente tenha que contrabalancear com esperança ou algo desse sentido, mas que o medo é algo real, e as pessoas sentem isso, né? E o bolsonarismo lida muito bem com essa coisa do medo. É difícil explicar para as pessoas que mais armas gera mais violência, porque a razão imediata das pessoas é que se eu tiver uma arma eu me protejo, porque eu tenho medo. E as pessoas têm medo. Enquanto que os progressistas vão falar assim, não, a gente precisa ajudar, vai fazer uma política de segurança pública, esquece política de segurança pública, a gente está falando aqui de política de bem-estar social, de políticas sociais, isso vai resolver a segurança pública. Isso também pode contribuir para a segurança pública, e já pesquisas mostram que isso é verdade, em parte. Agora, sem enfrentar o medo imediato das pessoas e pensar uma política de segurança pública que enfrente os medos das pessoas e que seja uma política de segurança democrática e que não baseada no armamento, etc., as pessoas se apegam muito facilmente àquele lado que está dizendo, olha, pega uma arma aí e se defenda. É engraçado, durante a sua resposta me ocorreram duas informações, né, que complementam isso que você está falando. Na Inglaterra, no Reino Unido, no Brexit, os lugares que mais votaram no Brexit são os lugares onde há menos imigrantes. Sim. Quanto menos contato você tem com o imigrante, mais medo você tem do imigrante, né? Sim. É por isso que as pessoas têm medo do contato, né, com o diferente, né? E por isso que eu acho que uma política progressista, né, nesse sentido, deveria sim fomentar o contato com o diferente, assim. Para falar sim sobre educação sexual, direitos reprodutivos na escola. Sim para falar sobre a história sobre a escravidão na escola. Sim para a gente ter políticas afirmativas para que a gente tenha escolas mais e universidades mais diversas, porque é assim que a gente consegue, quando você tem um amiguinho do seu lado, que você é heterossexual, seu amigo é LGBT, e você entende que é uma pessoa normal, igual você, você quebra esses mitos, né? Quando você conhece a pessoa que é imigrante, e aí cidades como Nova York, como Londres, né, que votou contra o Brexit, você percebe que essa lógica do diferente tem um potencial democrático importante, né? Desculpa, assim como eu lembrei... Não tem problema. Assim como eu lembrei da iniciativa aqui no Brasil, do Brasil Paralelo, né? Que é justamente esse esforço vindo da direita de reinventar. Porque é reinventar, não é recontar, né? Mas inventar uma história que eles, inclusive, dão no nome, né? Que é uma história paralela, porque é um pouco no universo paralelo. Deixa eu só trazer de volta para a gente já encaminhando para o fim nossa conversa. Para o Brasil... Eu queria agora falar um pouco das decisões do Supremo. Você estava falando da importância do Estado de leis, né? De um Estado de previsibilidade e tudo mais. Como é que você faz o combate a... A gente tem... Como é que você faz o combate às tentações autoritárias que estão dentro da nossa própria cultura? Existe um problema da definição de flagrante que o Alexandre de Moraes usa, né? Se todo mundo que grava um vídeo no YouTube, enquanto aquele vídeo estiver no ar, se aquilo é um flagrante, cara, alguém escreveu, quem tem Twitter tem medo, alguém escreveu essa frase. O Rafael Maffei. Rafael Maffei.
Olha, ele tem razão. Isso é uma. Uhum, Eu não estou dizendo que o digital não muda a maneira como a gente interpreta leis, não. É claro uhum, que uhum, muda, mas. E não é só isso. Existem problemas no inquérito das fake news. Veja, Tiago, uhum, ainda bem que existe o inquérito das fake news, que está uhum, levantando dentro do Supremo uma série de informações que são absolutamente importantes de serem levantadas, e se não fosse o Supremo fazendo isso, não haveria investigação, porque a PGR está uhum, cooptada, porque a uhum, Polícia Federal está cooptada, porque as estruturas que dependem mais do executivo de uma forma ou de outra estão investigando menos. uhum. Agora, é o Supremo decidindo ser polícia, né? É, O que eu estou tentando, o ponto ao qual eu estou tentando chegar é a Lava Jato já foi um pouco isso. A gente tem um problema sério de corrupção. Os crimes, eu não vou entrar no mérito de se fulano ou se Beltrano em particular cometeu aquele crime, mas o dinheiro foi desviado da Petrobras para uso uhum, político. Tipo, o crime todo existiu. O processo. E, no entanto, para conseguir apurar o negócio, foi por algum motivo, principalmente o pessoal de Curitiba, viu a necessidade de passar por cima do Estado de Direito. Eu não sei se daria, dentro do Estado de Direito, para fazer esse tipo de apuração no Brasil. Mas eu também tenho uma certa angústia, eu não sei qual é o seu ponto de vista, como é que você vê isso. É, até para se defender, a gente tem que driblar os preceitos que deviam ser essenciais de uma democracia liberal. Como é que essas eu, peças se encaixam na sua cabeça, Thiago? aham. Eu acho que ah, acho que dá para a gente olhar de duas perspectivas, e é interessante porque ah, o mundo de hoje, e acho que a, especialmente das redes sociais, não permitem dualidade ou não permite nuances, né? Eu acho que é tudo 880. Você é a favor ou contra a prisão? Ou você é a favor ou contra a Lava Jato? E acho que isso é um problema, né? Porque permite porque qualquer análise que seja minimamente complexa, ela leva em consideração algumas nuances. Então, uma das nuances aqui é que a lei vale para todos. Ou seja, hoje você pode ser a pessoa que está celebrando que aquela pessoa está presa. Amanhã você pode ser a pessoa presa, por meio daquela própria prerrogativa que você acabou de inventar. Ou seja, é por isso que aquele do Twitter tem medo, porque a primeira perspectiva é a gente olhar de que não existe uma saída. Se você respeita as regras, você respeita as regras. Não existe uma saída por trás disso, né? Então, é o mesmo caso da Lava Jato. Se havendo crime, né, de forma mais geral, né, de você havendo toda aquela relação perniciosa entre público e privado, isso não exime a responsabilidade dos aplicadores da lei, né, e dos operadores do direito, sejam o Delanhol, seja o Moro, de fazer uma curva, de falar, olha, não, vou passar aqui e fazer uma curva, porque aqui a imparcialidade, né, do juiz, na verdade, não vale tanto, porque aqui a gente está como um juiz heróico, né? Basta ver, por exemplo, aquelas alegorias, né, da época da Lava Jatistas do ministro, do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, de efetivamente vestido de super-herói, né? Então, o que acho que quem tem apreço pelas regras e pela estrutura das instituições e pelas regras que deveriam regular as instituições, a gente não pode celebrar nunca, seja quem é o alvo, a gente não pode celebrar nunca a passada ali de uma curva dessas regras, uma fuga dessas regras. E aí eu acho que a gente precisa ter consciência também dos riscos que a gente cria para essas próprias regras. Um exemplo é o caso do flagrante, porque você tem assim regras muito claras, 302 do Código de Processo Penal, dizendo, olha, o que é flagrante? Alguém que está cometendo um crime, alguém que acabou de cometer o crime, alguém que cometeu o crime e está sendo perseguido, ou seja, você tem regras, né, minimamente que regem ali o flagrante. Qual que é o problema? Quando você fala que a pessoa, pelo vídeo, e a justificativa do Alexandre de Moraes é essa, né, referendada pelo Supremo, é de que o vídeo está online. Então, o vídeo está lá online, enquanto o vídeo estiver online, é uma situação de flagrante. Ou seja, se eu resgatar o vídeo de
pensa alguém que... Eu não vou nem falar o nome, porque aí depende de quem está se escutando ou assistindo. Mas pensa uma pessoa que você goste, um político, uma política que você goste. E a gente resgate algo que a pessoa disse há 2 anos, e que está no YouTube ainda, dizendo que, sei lá, alguma coisa contra o Supremo Tribunal Federal, de que alguém que você goste diga que é um bando de canalhas, ou algo do tipo, que não deveriam estar ali. É um flagrante. Amanhã, um ministro bolsonarista pode decretar a prisão dessa pessoa se entender que esse vídeo, por estar online, ele ameaça a segurança nacional, o artigo 17 da Lei de Segurança Nacional de 83 da ditadura. A pergunta é, independentemente se é o Daniel Silveira, se é o Lula, se é o Sérgio Moro, se é o Bolsonaro, se é o Dallagnol, se é quem quer que você goste ou não goste, a pergunta é, a gente quer dar esse poder ou não, ou reconhecer esse poder ou não para um ministro do Supremo Tribunal Federal? É uma questão. E acho que, então, primeiro tem uma nuance aqui, que é ver que todas as regras que a gente estabelece como precedentes, eles podem ser depois utilizadas de forma arbitrária porque a gente não gosta, né? Então acho que por isso que as regras valem para todos, porque a gente não, porque elas foram estabelecidas de um jeito quase como um véu da ignorância, ou pelo menos elas deveriam ser lidas, né, dessa forma, no sentido de que, olha, não importa quem esteja ali, né? Por exemplo, imagina se a gente tivesse um grande caso de corrupção, que provavelmente deve existir, mas que a gente não está investigando, do presidente Bolsonaro. E que um juiz que depois vai virar ministro do próximo presidente progressista, ele vai lá super e tenta burlar as regras e combina ali com o promotor várias coisas para poder apressar a investigação e apressar a acusação, e acaba condenando o Bolsonaro por algum crime relacionado à corrupção. A gente quer viver nesse estado? Talvez eu seja mais simpático com o Bolsonaro preso. A questão é, eu quero pagar o ônus de que isso seja feito com essa bula das regras? Provavelmente não, se você tem algum respeito às instituições das regras. E que eu acho que isso não existe no Brasil. Ou pelo menos não existe um sentimento, eu acho, um sentimento majoritário a favor das regras. A gente é um país que constantemente está acostumado nos seus jeitinhos da bula das regras. Basta ver a pandemia, né? Seja a bula de bular as regras, ou seja, utilizar algum tipo sabe com quem você está falando, né? Para poder não cumprir com as regras. É uma sociedade profundamente racial, racista, misógina, patrimonialista, segregacionista, ou seja, o sentimento de que a regra se aplicaria a todas as pessoas, não, portanto, eu vou seguir porque eu sei que as outras vão seguir também, é algo que a gente ainda precisa construir na nossa sociedade, independentemente de quem é o alvo daquelas regras, né? Então, acho que essa é uma nuance. E a segunda nuance, que eu acho que é importante, as regras não estão, as instituições também não estão funcionando, né? Então, o STF acho que tem que ser lido também a atuação do STF em duas perspectivas aqui. Eu acho que tem uma perspectiva de autopreservação, quer dizer, e no artigo da Folha eu falei isso, né? Quando não tem o alvo o próprio STF, aí ele é um pouco mais conivente com os atos antidemocráticos. Né? O ministro Toffoli, no ano passado, em 2020, em março de 2020, quando teve ali, acho que março, maio, quando foi o aniversário ali do golpe de 64, e o Ministério da Defesa soltou uma nota com relação a isso, basicamente celebrando o golpe, ele disse, né, basicamente, como diz no mundo gay, ele deu a louca, né? No sentido de que, olha, mas os historiadores que têm que dizer se foi ditadura, se foi golpe, eu não vou reprimir nada, sabe? Assim, não faz nenhum sentido. Mas não era o STF que estava indo. Então, tudo bem. Quando o então candidato Jair Bolsonaro emitiu palavras expressões ali profundamente discriminatórias que poderiam se qualificar como do artigo 20 da Lei 776, que fala que é a lei de racismo, contra o racismo, o STF diz, não, mas aqui ele não falou, na verdade, ele é um candidato, mas ele não falou, na verdade, que ele falou só que era superior, né, uma raça em relação a outra, mas ele não fez um discurso
discurso de eliminação, o STF usou essa palavra, de eliminação de um grupo com relação ao outro, ou seja, ele não pregou o genocídio. Aí tudo bem, pode continuar aí. Ou seja, tem um nível aqui que é da autopreservação do STF, que acho que isso o STF age mais quando é o umbigo deles que está na reta. E acho que isso é um problema para a instituição. Todas as instituições se autopreservam? Sim. Faz parte da lógica da democracia de que eles têm autointeresse, da democracia liberal de que cada um tem seu autointeresse, eles brigam entre si e, no fundo, a vida é melhor. Então, isso né, a paixão controla a paixão nesse sentido. Né? Se todos fossem anjos, a gente não precisaria de governo, né, como diz os federalistas. Mas, por outro lado, existe a outra nuance aqui, é de que as instituições também, em geral, não estão funcionando. Além da autopreservação do STF, existe uma coisa de que a gente aceita certas coisas enquanto sociedade, porque as coisas não estão funcionando. Se a PGR tivesse investigado crimes, sejam crimes mesmo da Lei de Segurança Nacional, mas investigado crimes de pessoas de políticos que são apologistas à ditadura, ou se tivesse aberto investigação claramente com relação à pandemia, o que se recusou a fazer, só recentemente, depois de muita pressão, falou que ia pensar em investigar com relação ao ministro Pazuello, mas não com relação ao Bolsonaro. Ou seja, estamos vivendo num estado de omissão institucional generalizada. O que o STF muitas vezes contrabalanceia com um protagonismo que muitas vezes é baseado na autopreservação. Então, olha, já que está tudo meio ruim, então vamos ali abrir um inquérito que é sigiloso, que vai ser contra todo mundo, que, por exemplo, a minha fala de hoje, né, aqui com você, que eu tento ser o mais polido possível, vai saber se algum ministro da STF fala, não, acho que não é legal o Thiago ficar falando sobre essas coisas, não, o vídeo está online, é que eu conto com a minha insignificância nesse sentido. Mas se eu fosse um pouquinho mais significante, talvez eu ficaria um pouco mais com medo. Então, esse é um estado que a gente não quer. Então, eu acho que, para te dar uma resposta, eu acho que e resumidamente, eu acho que a coisa mais complexa do que a favor ou contra. Eu acho que a gente está vivendo num estado de anormalidade. É um estado de que a gente utiliza regras jurídicas e que não respeita as regras porque elas são regras, desrespeita porque elas são contra quem a gente quer, a gente desrespeita porque a gente é a favor de elas serem contra alguém que a gente não gosta. A gente está vivendo um estado normal de que, para contrabalancear a omissão institucional de várias instituições, o STF vai em cima, né, e ele age, né, com protagonismo em algumas instâncias, quando ele deveria, na verdade, muitas vezes, prezar pelo respeito às regras e pela segurança jurídica dessas regras, né? A gente sabe, aí tem várias pessoas estudando, o próprio Maffei, o Rafael Maffei, a Heloísa Machado da GV, esse vai e vem do Judiciário e do STF, muitas vezes é por culpa do próprio Supremo Tribunal Federal. E na Lava Jato isso ficou muito claro, né? De ficar indo e voltando nas decisões e dando instabilidade, porque ele estava agindo de acordo, muitas vezes, com o sabor do momento. Isso é muito ruim para uma democracia. E, por outro lado, enquanto está nesse imbróglio todo, o Supremo Tribunal Federal não está fazendo muitas vezes o que ele deveria fazer, né? A discricionalidade do presidente do Supremo Tribunal Federal em estabelecer a pauta da corte é um absurdo no contexto brasileiro. Então, casos importantíssimos, né? E aí a minha área de direitos humanos, mas casos como sobre aborto, sobre drogas, sobre várias outras coisas que o STF poderia estar decidindo, tá lá na gaveta, e tá na gaveta porque ele quer, não tem outra razão, né, institucional ou de direito para que ele não faça o que ele tem que fazer. Então existe também dentro do próprio STF uma omissão com relação a isso. Ou seja, é bom que haja algum tipo de responsabilização, e quem vai estudar as instituições numa democracia constitucional vai ver que às vezes um poder ele se mexe porque o outro provocou. Provavelmente, se o STF não tivesse prendido o Daniel Silveira, o Congresso estaria pouco se lixando porque ele disse ou deixou de dizer. E provavelmente ele estaria ali continuando falando as barbaridades que ele falava e não teria nenhum tipo de responsabilidade. Então, eu entendo essa perspectiva de que, de um lado, você teve o que no artigo talvez tenha escrito de uma forma meio ruim, dizendo que justa, mas abatalhada, mais confusa, né? Aquela decisão, ou pelo menos a responsabilização. Porque se você for ler o STF junto com o Legislativo, algum tipo de resposta foi dada para esse caso. Agora, não me venha dizer que a gente é num país que o STF ele se move simplesmente pelo sabor das regras,
e não me venha dizer que a gente está muito preocupado com golpistas que estão sentados no Congresso, na cadeira da presidência, na esquina, que a gente não está. E acho que é importante a gente ter clareza de que nem as instituições, nem a sociedade está muito pouco se lixando para esses golpistas que estão aí de plantão. Ou seja, talvez o corporativismo do STF nos salve a democracia, né? Mas quem é liberal mesmo, Pedro? Quem é liberal mesmo? É porque tem uma tradição, né? Quem é liberal, tem uma tradição histórica e teórica, quem é liberal acha que é isso que nos salva. Que o auto-interesse do STF e o auto-interesse do Centrão e o auto-interesse do Bolsonaro se anulam e de alguma forma essa equação vai fazer com que a gente tenha algum tipo de democracia. Pessoal, aí que eu deixo, né, o liberalismo de lado um pouco e falo que acho que talvez seja uma visão meio cínica, né, da vida, porque eu acho que talvez existe algum tipo, talvez eu seja meio republicano nesse sentido, no sentido de que ainda acredito que haja um interesse público, que é possível a gente ter algum tipo de consenso sobre o interesse público, de a gente, por meio do diálogo, conseguir construir instituições que sejam mais consensuais e que sejam voltados para o interesse público, né? E aí, claro que isso é mais uma utopia, porque basta ver, por exemplo, a questão da pandemia, né, para a gente perceber que a pandemia é onde essa visão republicana de interesse público deveria existir, né? Porque a gente pensa, é o bem mais básico que é a vida, as pessoas estão morrendo, então vamos todos nós, sejam governadores, prefeitos, presidente, Ministério da Saúde, Anvisa, seja o que for, vamos nos juntar para que a gente consiga efetivamente lutar contra isso, porque esse é o interesse público mais evidente, né? Foi o oposto que a gente viu, né? E aí o que a gente viu, por exemplo, foi uma visão meio liberal nesse sentido, né? A gente tem vacina porque o Dória ele tem um interesse eleitoreiro, de conseguir se contrapor ao Bolsonaro. Bolsonaro tem interesse eleitoreiro para se contrapor o Dória, e as duas coisas entram em conflito. O Bolsonaro percebeu agora que talvez vacina até possa ser uma boa ideia, então se ele começar a vacinar, as pessoas vão gostar mais dele, então talvez ele queira vacinar, mas não por causa do interesse público, mas por causa do alto interesse. Só que aflora numa sociedade tão profundamente desigual, patrimonialista, etc., os auto-interesses de várias, né, basta ver para o próprio STF, falando de corporativismo, pedindo para que reservar algumas vacinas para eles, né? Quando o STF e outros tribunais fazendo isso, gente querendo vacinação privada, né? Então, pirão pouco minha farinha, não, farinha pouco meu pirão primeiro, só. E isso é um problema, né? E não necessariamente no fundo vai gerar uma melhor sociedade. No fundo, acho que vai virar uma sociedade de guerra de todos contra todos, e não esse é o país que eu gostaria de viver. Tiago Amparo, muito obrigado pela entrevista. Imagina, adorei.